Oi, pessoal! Que alegria ter você aqui para continuar essa jornada pelo livro mais misterioso e ao mesmo tempo mais esperançoso da Bíblia. Bom, o nosso slogan aqui do canal é Conhecimento que edifica, verdade que transforma. E hoje vamos mergulhar nos capítulos 8, 9 e 10 de Apocalipse. A gente vai avançar bem, né? Vamos falar sobre o toque das trombetas, o livrinho comido por João e as duas testemunhas. Bom, e eu já vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Você já sentiu que o mundo está fora do eixo? Que a maldade e a injustiça chegaram a um ponto que parece que não tem mais volta? Hoje nós vamos entender como Deus intervém para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Primeiro ponto que nós vamos falar é sobre o sétimo selo e o silêncio no céu. Ele está descrito no capítulo 8. Bom, quando o cordeiro abre o sétimo selo, acontece algo impressionante. Um silêncio no céu por cerca de meia hora. É o silêncio da expectativa, é o prelúdio do juízo final. Desse selo surgem 7 trombetas. Elas não são eventos diferentes dos selos, mas uma ampliação deles. É como se João estivesse dando um zoom no final da história. As trombetas evocam as pragas do Egito, mostrando que Deus está agindo para libertar o seu povo e julgar os seus opressores. O segundo ponto que nós vamos trazer hoje para vocês é sobre as trombetas e os flagelos. Eles estão constando no capítulo 8 e também no capítulo 9. As trombetas trazem castigo sobre a terra, o mar e as fontes das águas. Mas note um detalhe teológico fundamental no texto. Os seguidores do Cordeiro não sofrem os danos da trombeta. Elas são destinadas à humanidade impenitente, aquela que se rebelou contra Deus e perseguiu a igreja. Especificamente no capítulo 9, nós vamos ver os flagelos espirituais terríveis. Mas o texto nos mostra uma triste realidade. Mesmo diante de castigos severos, o coração humano continua endurecido, muitas vezes se recusando a se arrepender. E o terceiro ponto que nós vamos trazer, né, sobre essa parte do livro de Apocalipse, está no capítulo 10, que é o livro doce e amargo. Bom, antes da sétima trombeta, temos uma outra pausa, assim como aquela pausa que foi feita por João no capítulo 7, né? Que a gente falou que foi um parêntese de João. João vê um anjo forte com um livrinho aberto. Ele recebe uma ordem estranha. Toma-o e come-o. Tá? Em Apocalipse 10, 9. Na boca era doce como mel, a doçura da revelação de Deus. No estômago ficou amargo, a dor de anunciar o juízo sobre as nações. Isso representa a missão do cristão. Conhecer a palavra é maravilhoso, mas anunciar a verdade em um mundo em que a rejeita pode ser a tarefa mais dolorosa e difícil da vida cristã. O quarto ponto que nós vamos trazer, né, nesse vídeo, são as duas testemunhas e a vitória final que está no capítulo 11. Esse capítulo ele nos apresenta as duas testemunhas. Elas pregam, são mortas pela besta que surge do abismo, mas depois de 3 dias e meio, Deus as ressuscita. E o que isso significa? Elas representam a igreja fiel que testemunha sob perseguição. O mundo pode até calar a voz dos cristãos temporariamente, mas a vitória final pertence a Deus. A morte não é a derrota do crente, é apenas o portal para a glória. E finalmente toca a sétima trombeta e ouvimos o coro celestial. Vou ler para vocês Apocalipse 11, 15, que fala sobre essa passagem linda. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bom, e qual é a aplicação prática que nós temos para esses capítulos, né, de Apocalipse que falam sobre coisas tão relevantes, tão importantes? Como viver isso hoje? Como que esse trecho do Apocalipse pode transformar o nosso cotidiano agora, em 2026? Bom, primeiro ponto que
que a gente pode tirar como ponto de transformação. É o desapego material. Se este mundo vai passar e ser transformado, por que gastamos tanta energia acumulando coisas que ficarão para trás? Nós somos peregrinos. Use os seus recursos para o reino, não como se fossem para o seu destino final. O segundo ponto que a gente pode aprender, né, com isso, né, e ter uma aplicação prática para a nossa vida hoje, é a coragem no testemunho. Assim como João comeu o livro e as testemunhas pregaram sob risco de morte, nós somos chamados a falar a verdade. Pode ser amargo, sofrer rejeição por ser cristão, mas a doçura da presença de Deus vai compensar tudo isso. Nós sabemos que falar de Cristo não é fácil. Nós sabemos que temos rejeição entre a nossa família, entre as pessoas que nos conhecem. Como é difícil chegar aqui, para mim, sinceramente, colocar o meu rosto aqui e falar sobre a minha fé, quando eu sei que existem pessoas no meu meio que acham isso uma bobagem e que talvez não compreendam que essa é uma missão que Deus me deu. E mesmo sendo difícil, eu tenho que cumprir. Porque esse é o mandamento que Jesus deixou para a gente: ide pelo mundo, pregai o evangelho. E mesmo sendo um canal voltado para cristãos, eu penso muito em cristãos que estão deixando as igrejas, cristãos desigrejados, pessoas que estão precisando de apoio para retornar para a casa do Pai, para retornar ao primeiro amor. E por isso também eu estou motivada a estar aqui tentando, né, estudar um pouquinho da palavra com vocês e passar um pouquinho desse conhecimento, ajudando vocês a entender melhor tudo isso. Um outro ponto que a gente pode aprender também e aplicar para esse tempo de hoje é que a certeza da inversão. O Apocalipse nos garante que a dor, a violência e o pecado, eles têm data de validade. Se você está sofrendo injustiça hoje, saiba que o juiz está às portas e ele trará o galardão para os seus servos. O fim da história não é uma tragédia para quem está em Cristo. É um canto de vitória. O reino de Deus não é uma utopia, é uma realidade que está sendo implantada. Que essa esperança purifique o seu coração e te dê forças para caminhar atualmente no hoje. E que a gente consiga orar ao Senhor, pedindo a Ele para a gente viver com os pés nessa terra, mas com o coração no céu. Que o nosso anseio não seja pelas coisas que perecem, mas pela volta gloriosa de Cristo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Bom, se esse estudo te ajudou a entender um pouquinho melhor esse texto, né, dos capítulos aí de Apocalipse, se te ajudou de alguma forma a entender melhor o plano de Deus, não sai daqui sem fazer 3 coisas. Curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube leve essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe nos grupos de estudo bíblico da sua comunidade de fé, na sua igreja, na sua célula. Se inscreva no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 12 e entender a batalha cósmica entre a mulher e o dragão. Bom, aqui é o canal Teologia com Propósito, conhecimento que edifica e verdade que transforma. Fica com Deus, até a próxima.